Saber Direito desta semana é sobre direito processual penal e tribunal do júri. O curso aborda o júri, o inquérito policial, recursos, plenário e muito mais. As aulas são com o professor Eduardo Araújo. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Saber Direito. Eu sou Eduardo Araújo, advogado criminalista, presidente da Comissão de Prerrogativas pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas pelo Estado de Pernambuco e fui convidado hoje para falar para vocês desse assunto que, pelo menos para mim, é um dos melhores da advocacia criminal, que é o Tribunal do Júri, o procedimento do júri. Nesses encontros, nós debateremos sobre todo o procedimento do júri, desde antes do plenário, com a instauração do inquérito policial, todo o desenrolar do inquérito policial. Vamos analisar a possibilidade das prisões antecipadas dentro do inquérito policial, bem como as suas formalidades e tudo mais que se segue acerca de inquérito policial. Vamos falar sobre a parte de conhecimento do processo do Tribunal do Júri, a cognição e o processo de conhecimento dos fatos, até a decisão da pronúncia ou da impronúncia, e aí a gente vai se debruçar sobre esse assunto. O que é uma decisão de pronúncia? Essa decisão de pronúncia ela só existe no procedimento do Tribunal do Júri? São perguntas que vão ser respondidas durante o nosso curso, tá? Iremos falar também dos recursos cabíveis de uma possível decisão de pronúncia. Como que se ataca uma decisão de pronúncia? O que é preciso debater no bojo de um recurso que discuta a decisão de pronúncia? Falaremos, após isso, sobre o próprio plenário, a preparação para o plenário, a preparação para aquele dia do júri propriamente dito, o que é preciso, o que pode, o que não pode, quais são as principais dúvidas acerca disso. E também o pós, o recurso que cabe depois do julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri até a revisão criminal, que bem sabemos é aquele recurso que é manejado tendo fim a rever aquela decisão desfavorável àquela pessoa que foi acusada, no nosso caso, num processo de procedimento do júri, tá bom? Então, aguardo vocês aqui nesse júri, nesse procedimento de júri, para que vocês saiam daqui, e aí indicaremos leituras para os senhores, doutrinas, para que os senhores possam aprofundar os estudos de vocês nessa arte, que é assim que eu gosto de chamar, do Tribunal do Júri. Mas é preciso muito estudo, muito conhecimento, e os senhores estão dando o pontapé inicial nesses estudos hoje aqui conosco. Então, vamos com a gente e, sem demais delongas, vamos falar sobre inquérito policial. O inquérito policial, ele é onde começa tudo. O início do procedimento tem a ver com o inquérito policial, tá? É importante dizer que o inquérito policial é o primeiro procedimento do processo e de todos os processos. Vamos analisar no estudo do inquérito policial se a sua natureza, se ele é realmente indispensável ou não, o que é que pode, o que não pode no procedimento de inquérito policial, tá bom? Mas assim, gostaria de dizer que o inquérito policial encontra-se lá a partir do artigo 4 do Código de Processo Penal, e o inquérito policial, ele é a peça sobre a qual se debruça todas as investigações, seja da Polícia Civil, em casos de crimes supostamente cometidos em que tenha afeto a sua competência à Justiça Estadual e, consequentemente, a Polícia Federal no caso de crimes de competência da Justiça Federal. Pois bem, dito isso, eu gostaria de, antes mesmo de falar de inquérito policial, já que estamos falando de procedimento de júri, que a gente marcasse aí como bastante importante uma coisa, tá? O procedimento do Tribunal do Júri, ele serve para julgar determinados crimes. Como assim, Eduardo? O procedimento do Tribunal do Júri, ele vai servir para julgar 4 tipos de crime em suma. São os crimes chamados crimes dolosos contra a vida, tá? E do quais a gente separa aqui esses 4. O primeiro é o crime de homicídio, tá? Seja o homicídio tentado, seja o homicídio consumado, o qualificado, e aquele que a gente já estudou lá nas aulas de direito penal, de direito material, toda aquela parte que a gente estuda os crimes em espécie, tá? O segundo procedimento é o procedimento do crime de instigação ao suicídio, instigação, auxílio ao suicídio. A gente lembra que esse tipo penal
a sua forma tentada não é punível na mesma medida da sua forma consumada, porque a sua forma tentada só é punível se daquela tentativa de suicídio ao qual o agente instigou o terceiro a cometer, decorre lesão de natureza grave. Ou seja, outro tipo de lesão que tenha sido causado por esse tipo de instigação, pela aplicação desse tipo penal, não é punível, tá bom? O terceiro, e é esse que eu gostaria de falar, é sobre o aborto, tá? O crime de aborto, ele é um crime afeto à apreciação do tribunal do júri, não é? Aí a gente fala do aborto cometido pela própria mãe, do aborto cometido por terceiro com consentimento da mãe, o aborto cometido por terceiro sem o consentimento da mãe. E aí tem aquelas causas de aumento em que a mãe é menor de 14 anos ou tem a sua capacidade psíquica reduzida por alguma enfermidade. Enfim, a gente sabe que todos esses procedimentos são procedimentos que são avaliados pelo tribunal do júri. E sem esquecer também do quarto, que é o crime de infanticídio. O crime de infanticídio é um crime que tem uma peculiaridade. O crime de infanticídio, ele exige, o tipo penal exige que o crime tenha sido praticado da mãe em relação ao filho. Opa, é importante ressaltar que não é todo tipo de crime, e aí falando do crime doloso contra a vida, que é cometido só pela mãe em relação ao filho, que encaixa no perfil do crime de infanticídio. A lei exige que seja necessário que a mãe cometa contra seu próprio filho, essa é a primeira condição, e a segunda é que ela esteja naquele chamado estado puerperal, que é aquele estado em que a mãe se encontra com alteração psíquica, emocional e hormonal logo após o parto. E a lei também exige que, para o enquadramento nesse crime de infanticídio, isso tenha ocorrido logo após o parto ou durante o parto. Então, vejamos os senhores que, para enquadrar no crime de infanticídio, necessário é que o fato se adeque a essas exigências do tipo penal, escrito lá no Código Penal, tá bom? Pois bem, delimitada a nossa área de estudo, delimitado quais os crimes que são crimes de competência do tribunal do júri, passamos agora sim a adentrar acerca dessa, vamos chamar assim, dessa porteira para o processo de tribunal do júri, que é o inquérito policial, tá? Vamos lá. O inquérito policial, como eu já disse aos senhores, é uma peça inicial produzida pelas polícias, seja civil e seja federal, e aí eu já expliquei o critério para saber se é de competência da Polícia Civil ou da Polícia Federal, e esse procedimento é aquele em que vai ser angariado pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, tá bom? Vamos frisar isso aí. Eu preciso que vocês entendam que a autoridade policial é o delegado de polícia, agente de polícia, comissário de polícia, polícia militar, apesar de prestar relevantes serviços à nossa sociedade, não é autoridade policial. A autoridade policial é o delegado de polícia. Dito isso, a lei exige que, ao tomar conhecimento do cometimento de um crime, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, tem que abrir um procedimento para se investigar o que aconteceu. E aí, essa notícia crimes pode ser por vários meios. Bem sabemos que o cidadão ele pode ir até a delegacia, noticiar um crime, a pessoa que cometeu o crime também pode fazer isso, e as unidades policiais, através do seu sistema de distribuição dessas denúncias, vamos chamar assim, pode distribuir à autoridade policial competente por aquela circunscrição em que o fato aconteceu, essa ocorrência para que seja apurada. E aí, vamos separar a abertura do inquérito policial por portaria, que é aquele em que não há o estado de flagrância de nenhum delito, de nenhum sujeito foi preso e apreendido em estado de flagrância. Então, o delegado, ao tomar conhecimento do fato, instaura aquele inquérito por portaria. E aí, inicia todo o procedimento de investigação. E, como eu já adiantei para os senhores, existe o inquérito flagrancial, que é aquele em que há o estado de flagrância do sujeito. O sujeito foi pego com a mão na massa, com a boca na botija.
Esse é o estado de flagrante. É aquele caso em que ocorre que a autoridade policial está ali no encalço daquela pessoa que é considerada o suspeito, tá? O suspeito ou o investigado. Porque vamos estudar mais na frente que as nomenclaturas, elas fazem sim diferença e elas têm um sentido dentro do inquérito policial, bem como dentro do procedimento judicial do tribunal do júri, tá bom? Então, nesses estados de flagrância do indivíduo, o delegado de polícia ele pode iniciar o seu inquérito com o auto de prisão em flagrante daquela pessoa, tá? Então, dito isso, vamos mais para frente, tá bom? E a gente vai ver que o procedimento do inquérito policial é exigido várias regrinhas, várias formalidades que o delegado de polícia tem que observar, sob pena de deixar de apreciar ou deixar de levar a conhecimento da autoridade judicial alguma coisa que seja muito relevante para o desenrolar daqueles fatos, tá bom? E aí, o que é que o inicial a gente já falou, que é saber quem é, que aí é o intuito, né, maior, digamos assim, do inquérito policial, é indicar a autoria de alguém sobre o cometimento daquele delito que estava sendo investigado. A gente vai ver também, e a gente sabe, que nem sempre indicar a autoria do cometimento do crime, imputar essa responsabilidade a alguém através do inquérito policial é possível. Mas, na maioria das vezes, o inquérito policial ele termina com indiciamento no relatório, tá? O relatório conclusivo do inquérito policial, geralmente, mas não necessariamente, indicia uma pessoa que antes da investigação era tratada como investigado ou como suspeito, e aí ele passa a ser indiciado por ter colhido o inquérito policial elementos que dessem conta da participação daquela pessoa naquele crime, tá? Lembrando também que não necessariamente o indiciamento do delegado de polícia quer dizer que aquele sujeito que foi indiciado é verdadeiramente o culpado. Então, é para isso que existe todo o procedimento judicial e todo o processo de conhecimento, onde vão ser angariadas provas e onde vão ser trazidas à presença da autoridade policial, tudo aquilo que vai provar a culpabilidade por parte do Ministério Público, porque é o Ministério Público quem tem o ônus de provar que o sujeito é culpado, e a defesa, ao mesmo tempo, pode sim trazer àquele processo vários elementos que provem o contrário, provem a inocência. Lembrando, mais uma vez, e eu gostaria de ressaltar, que a responsabilidade em provar culpa é do Ministério Público. Não existe inversão de prova, ou seja, não existe um óbice, não existe um regramento legal que indique ou que imponha à defesa provar a inocência de quem quer que seja. Tá? Então, dito isso, o que é mais importante no procedimento do inquérito policial? Óbvio, como eu já disse aos senhores, o inquérito policial está ali para angariar provas. Então, se ele está ali também para indicar quem foi um possível autor daquele crime que vinha sendo investigado, ele só vai conseguir fazer isso se ele angariar provas nesse sentido. E aí, sobre esse procedimento de prova, o próprio Código de Processo Penal elenca lá no seu artigo 158 até 184 vários e vários procedimentos probatórios que podem ser, inclusive, utilizados dentro do inquérito policial. Tá bom? Dentro desse rol de provas, eu gostaria de começar falando das chamadas provas não repetíveis. Ora, nós sabemos que as provas não repetíveis, como o próprio nome já fala, são aquelas que precisam ser produzidas naquele momento ou até aquele momento, sob pena de não poder mais serem produzidas, seja pela sua deteriorização na ação do tempo, ou seja porque aquela prova realmente só acontece pontualmente naquele momento e ela precisa realmente ser colhida. Um exemplo muito clássico dessas provas não repetíveis e que é usado exaustivamente pela doutrina é o caso do exame de corpo de delito para comprovar possíveis marcas que tenha sido deixado no corpo da vítima ou da suposta vítima. Tá? Essas marcas, elas só podem ser aferidas até um certo momento, porque a gente bem sabe que quando a gente machuca a nossa pele, quando nos machucamos, depois de um certo tempo, aquela manchinha ali some, aquele corte fecha, e aí fica impossível
para o exame de corpo de delito reproduzir, ou melhor, aferir a profundidade daquele ferimento, as circunstâncias daquele ferimento, que isso, para a perícia e para a medicina legal já nos mostra, inclusive eu gostaria de realçar essa questão da medicina legal, já fazendo o meu primeiro indicativo aqui de leitura recomendada desse livro aqui, muito interessante, um livro muito interessante, muito completo, esse livro aqui do Genival Veloso de França, que é um dos expoentes aqui da medicina legal. E aqui nesse livro ele indica várias e várias hipóteses de laudo pericial, o que é que acontece em cada circunstância de ferimento, o que é que aquele ferimento indica, o que é que aquela manchinha ali pode indicar, se foi um fruto de uma asfixia ou somente de um apertão. E isso faz toda a diferença quando começamos a fase do processo, tá? Faz diferença também para o inquérito, mas, sobretudo, para a fase processual. Então, essas provas não repetíveis, elas são de suma importância, porque elas indicam ali com a maior proximidade e com a maior velocidade aquilo que pode ter acontecido naquele caso. Então, as provas não repetíveis, elas são muito importantes e elas precisam ser produzidas naquele momento, sob pena de não poder mais serem produzidas. Tá bom? Eu gostaria, inclusive agora, de chamar o quiz aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Pois não, vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. São crimes dolosos contra a vida, exceto, letra A, o aborto, letra B, o induzimento ao suicídio, letra C, o latrocínio e letra D, o infanticídio. Reparem que a pergunta questiona exceto. E a resposta é a letra C, o latrocínio. Por quê? No começo da nossa fala, a gente dividiu ali os crimes dolosos contra a vida e aqueles crimes que são afetos ao procedimento do tribunal do júri. E foi dito para os senhores que existem 4 tipos de crimes que são dolosos contra a vida e, consequentemente, de competência de processamento e julgamento pelo tribunal do júri. O aborto, o homicídio, o infanticídio e a instigação ao auxílio ao suicídio. O latrocínio, apesar de, no seu resultado, também ocorrer a morte de alguém, existe uma diferença gigante em relação ao bem jurídico tutelado, tá? No homicídio, em que também há a morte de alguém, bem como nos outros crimes dolosos contra a vida, mas o latrocínio, ele tutela um bem jurídico diferente desses crimes dolosos contra a vida. Enquanto nesses crimes dolosos contra a vida, o bem jurídico tutelado é a própria vida, no latrocínio, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. Então, latrocínio não é crime doloso contra a vida, consequentemente, não é crime de processamento perante o tribunal do júri. Ok? Dito isso, vamos voltar aqui para a parte do inquérito, tá? E aí a gente falava de prova do inquérito, e essas provas, lembrando aos senhores que fatalmente são provas que irão para dentro do processo criminal, caso o processo criminal exista, tá? Nos nossos procedimentos de júri, desses crimes dolosos contra a vida, é situação sine qua non que exista o laudo cadavérico, tá? O laudo cadavérico é aquele laudo produzido pelo perito, pelo legista, que vai dar conta da causa-morte, das circunstâncias da morte daquele sujeito. E, como na prova irrepetível, que também é de muita importância, o laudo cadavérico é muito importante para que se afira aquelas circunstâncias que circundam aquele crime, tá? Se existem ferimentos de defesa, por qual arma que aqueles ferimentos foram produzidos, em quais circunstâncias aqueles ferimentos foram produzidos e também, muitas vezes, para atestar se a causa-morte daquele sujeito, primeiro, foi realmente produzida
pelo aquele instrumento que foi apreendido, seja uma faca, uma arma, uma pedra, uma corda, ou até a própria mão através da esganadura, ou se ele não morreu de uma outra causa antes, porque, digamos, o camarada foi ali, deu um tiro na pessoa com intenção de matá-la, mas ela não morreu do tiro, ela morreu de um outro problema do coração, digamos. Então, ele não pode ser processado pelo crime de homicídio, porque não foi o fato do homicídio que fez com que aquela pessoa viesse a morrer. Não é? Existem umas outras implicações legais, mas não essa do homicídio. Então, essas situações são bastante interessantes para pontuar o limite da responsabilidade do sujeito e, em alguns casos, se ele sequer tem uma responsabilidade criminal. Tá bom? Porque muitas vezes a perícia ou o relatório do inquérito policial e, consequentemente, a denúncia te denuncia João pela prática do crime de homicídio e narra lá na denúncia, bem como no relatório do inquérito policial, que João matou Maria com uma corda no pescoço, sendo que Maria não morreu com a corda no pescoço. Maria morreu de um tiro. E João, no dia que foi preso, estava lá chorando com a corda na mão. E o delegado possivelmente achou mais fácil dizer que João matou Maria com aquela corda. Então, esses elementos são de suma importância para o desfecho do processo criminal. Lembrando que o inquérito é aquela peça inicial que, não necessariamente, mas que rotineiramente é enxertada dentro do processo criminal e a partir dela e de todas as diligências e perícias e toda a prova que foi angariada lá, e aí vocês vão entender por que eu estou falando prova, que foi angariada ali, é que vai se desenrolar a instrução criminal. Gostaria de fazer uma ressalva acerca de uma coisa que ainda é pouco trabalhada no Brasil, que é a fiabilidade da cadeia de custódia. Bom, o que é isso? A fiabilidade da cadeia de custódia é a responsabilidade que o Estado tem em salvaguardar a integridade daquela prova que foi angariada pelo inquérito policial. Vamos exemplificar que sempre fica mais fácil. Vamos supor que no inquérito policial que investiga a morte de A, foi encontrada uma faca. E aquela faca contém impressões digitais do suposto acusado, ou do suposto praticante daquele crime. E aí, B é processado pela morte de A. Só que B jura veementemente não ter sido ele quem cometeu aquele delito. Então, a defesa de B só vai poder provar ou indicar aquela prova para ser produzida a fim de comprovar que B é inocente se for mantida a integridade daquela faca. Se aquela faca for perdida ou for deteriorada com o tempo, é responsabilidade do Estado. A guarda de todos os materiais, e aí o próprio Código de Processo Penal fala que, quando do inquérito policial, o delegado ele tem que recolher e velar pela integridade dos materiais que tenham possivelmente a ver com os indícios de autoria e materialidade do crime por ele investigado, imputa também a responsabilidade sobre a guarda daquele material, sobre manter aquele material íntegro. E aí eu já mostrei para os senhores e acabei de falar, para que lá na frente, se houver e quando houver o processo criminal, seja possível retirar aquele material para fazer uma contraprova, uma perícia, ou o que quer que seja. Então, as questões relativas à cadeia de custódia da prova, ou à fiabilidade da cadeia de custódia da prova no Brasil, infelizmente ainda é pouco explorada. Não é? A gente sabe que o espaço físico das unidades de polícia, bem como das unidades judiciárias, não comporta da maneira correta aquela quantidade de provas que são angariadas pelos inquéritos policiais. Geralmente eles ficam se perdendo aí nas delegacias da vida, levando sol, levando chuva, e acaba que depois, sendo o caso de repetir aquela prova, de fazer uma contraprova a partir daquele objeto, não é mais possível. Então, isso é uma coisa de suma importância, tanto para o inquérito, quanto para o processo criminal que pode ou não culminar num plenário do júri. Tá bom? Então, dito isso, vamos voltar aqui para o nosso inquérito aqui.
O inquérito policial também prevê uma coisa lá no artigo 7º do Código de Processo Penal, uma coisa chamada reconstituição simulada dos fatos. Bom, como o próprio nome já diz, a reconstituição simulada dos fatos é pegar aquela situação que foi contada no inquérito e reproduzi-la. É uma espécie de teatro, de forma teatral, despendendo das coisas mais ou menos na mesma proporção em que elas se encontravam no dia do fato, e aí essas disposições podem ser contadas por supostas vítimas, ou a própria perícia de local de homicídio pode dar indicativos de onde cada coisa se encontrava e de onde cada pessoa se encontrava. Então, a reconstituição simulada dos fatos também é uma ferramenta da qual o delegado de polícia, dentro do inquérito policial, pode lançar mão a fim de chegar com mais clareza no suposto indivíduo que porventura tenha cometido aquele crime, ou até atestar a sua materialidade em alguns casos. E aí a gente sabe que essa reconstituição simulada dos fatos, ela encontra alguns óbices. O primeiro, e aí é uma vedação, tá? É o primeiro que essa reconstituição simulada dos fatos, ela não pode, e aí eu vou repetir, não pode atentar contra a moralidade. O que é que isso quer dizer? Bom, bem sabemos que o conceito de moralidade é um conceito muito subjetivo e muito amplo, não é? A moralidade de cada um é uma coisa que está dentro de você. Existe uma coisa meio que comum acerca dessa moralidade, mas é uma coisa íntima de cada um. Vamos supor que a gente está saindo aqui do procedimento do júri e estamos falando lá daqueles crimes contra a dignidade sexual. Ora, não seria cabível, possível, de acordo com essa moralidade, que fosse repetida aquela prova através da reconstituição simulada dos fatos. Porque daí seria necessário reproduzir toda aquela cena de um suposto estupro. Olha só que coisa mais desconfortável para a vítima e para todas as pessoas envolvidas naquela reconstituição. Então, um dos óbices que encontra a reconstituição simulada dos fatos é essa questão de atentar contra a moralidade. O segundo óbice é a questão de que a reconstituição simulada dos fatos, como não pode atentar contra a moralidade, não pode também atentar contra a ordem pública. Mas, Eduardo, o que é ordem pública? Como conceito de moralidade, o conceito de ordem pública também é um conceito muito subjetivo, tá? A ordem pública tem juízes, doutrinadores e juristas que entendem de uma forma e outros entendem de outra. Mas aí, para esse fim aqui da reconstituição simulada dos fatos, e somente para esse fim, convencionou-se que a ordem pública seria, no caso, prever ou deixar de que fosse realizada algumas reconstituições onde fosse causar um transtorno muito grande para um maior número de pessoas. Imaginem os senhores que na maior via da cidade dos senhores, em horário de pico de trânsito, fosse preciso fechar todas as faixas para que fosse possível fazer uma reconstituição simulada. Isso acarretaria um prejuízo gigante para um número imensurável de pessoas. Pessoas que precisam ir para hospitais, precisam ir trabalhar, precisam ir estudar. Então, contra a ordem pública não se pode fazer ou confeccionar uma reconstituição simulada dos fatos, tá bom? Uma coisa muito importante sobre reconstituição simulada dos fatos é que o acusado, aquele que esteja lá já apreendido, preso, ele tem que ir até o local em que está havendo a reconstituição simulada dos fatos, mas ele não é obrigado a colaborar. Ué, mas por que ele tem que ir e ele não é obrigado a colaborar? Isso aí é entendimento jurisprudencial assente nos tribunais superiores, tá? Porque existe um princípio constitucional de não culpabilidade. O que é o princípio constitucional de não culpabilidade? É aquele princípio que diz que ninguém é obrigado a autoincriminar-se, ou seja, a produzir provas contra si. Então, nesse contexto, os tribunais superiores entendem, e aí a jurisprudência de dos tribunais estaduais e regionais federais também passaram a entender que é
Ele tem que ir, obrigação dele ir, mas não é obrigação dele auto-incriminar-se. Ou seja, não é obrigação dele colaborar com a restituição simulada dos fatos. Ok? Vamos lá. Como eu falava para os senhores, para as senhoras, o relatório do inquérito policial é a última peça que o delegado de polícia faz com as conclusões acerca de tudo aquilo ali que ele achou, em todo o período de investigação. Lembrando que, se na investigação o réu está preso, o prazo de conclusão é 1. Se o réu está solto, o prazo de conclusão é outro. E aí a gente fala disso mais lá para frente, tá? Mas aí deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui para chamar a segunda pergunta do nosso quiz. Vamos lá. Quanto ao inquérito policial, marque a alternativa correta. Letra A. É dispensável para a propositura da ação penal. Letra B. Nos crimes cuja ação penal é pública condicionada à representação, poderá ser instaurado independentemente da vontade da vítima. Letra C. Poderá ser arquivado pela autoridade policial. Ou letra D. Não poderá ser instaurado sem indicação do indiciado. Marcar a correta, tá bom? E a alternativa correta é a letra A. É dispensável para a propositura da ação penal o inquérito policial. E eu venho falando isso para os senhores desde o começo. O inquérito policial ele é uma peça informativa, tá? O delegado de polícia ele vai ali, em tudo isso que a gente vem falando até agora, angariando as investigações, produzindo laudo, produzindo prova testemunhal, ouvindo testemunha, acautelando materiais e objetos. E aí ele vai montar dentro desse quebra-cabeça aí o relatório policial, que é aquilo que a gente estava falando, é a conclusão de tudo aquilo que ele angariou durante todo o período de investigação. Esse relatório policial tem que haver ou não o indiciamento. Ora, houve toda a investigação, ok? Foram angariadas as provas, foram ouvidas as testemunhas, foram apreendidos os objetos. Claro que tudo isso quando possível. Então, no relatório policial, o delegado ele tem que dar uma solução para aquilo ali. Então, se na investigação criminal que se desenrolou, com todos esses elementos, foi possível para o delegado colher indícios suficientes de autoria, ou seja, se foi suficiente para o delegado saber, pelo menos de maneira indiciária, quem supostamente tenha cometido esse crime, então ele tem que colocar no relatório policial dele que ele vai indiciar, e aí prestem atenção na mudança do termo, aí ele passa a ser indiciado e não mais investigado, então ele vai ter que indiciar fulano de tal, porque dentro da investigação que se desenrolou, foi angariado provas, ou pelo menos indícios probatórios suficientes para que ele chegasse àquela conclusão. Tá bom? Eu falei para os senhores também que não necessariamente o inquérito policial precisa constar com o indiciamento. Tá? Pode ser que o delegado de polícia, passando por todas essas etapas, não tenha chegado numa conclusão a quem possivelmente se atribuir aquele crime. Então, o relatório policial pode ser sem o indiciamento de quem quer que seja. E aí a gente vem também numa proposição, que era inclusive da nossa questão, de arquivamento de inquérito policial. Tinha uma questão ali que estava errada, que era a autoridade policial pode arquivar o inquérito policial. Errado! A autoridade policial não tem competência para arquivar o processo, o inquérito policial, melhor dizendo. Isso porque a autoridade policial confecciona esse inquérito como uma peça informativa apenas. Ou seja, ele não pode exercer nenhum juízo de valor acerca daquele inquérito policial. Apesar de que o inquérito policial é uma peça em que o delegado atua sozinho. A gente costuma dizer que é uma peça inquisitória. Por quê? Porque não há a possibilidade da ampla defesa e do contraditório.
Existem alguns delegados de polícia que, quando o investigado se faz presente aos atos, os chamamentos do delegado, ele permite que o advogado participe e faça perguntas. Isso, inclusive, é uma alteração legislativa. E é possível também, no inquérito policial, e aí é uma coisa que corrobora com aquilo que a gente tinha acabado de falar, da forma inquisitiva do inquérito policial, é possível, no inquérito policial, que a vítima, o acusado ou seu representante formule pedidos de diligência ao delegado de polícia. Ora, se eu quero, já na fase de inquérito policial, demonstrar que eu sou inocente, lembrando que essa não é a obrigação de quem é acusado, tá? Mas se eu já quero fazer isso, eu tenho uma forma muito forte de fazer, eu quero requisitar diligências, qualquer diligência, seja uma oitiva, um pedido de resgate de filmagem, de câmera, um monte de coisa, né? GPS, herb, telefônica, enfim. Se eu quero fazer isso já, agora, como acusado ou como representante daquele acusado, eu posso fazer. Só que aí a gente cai naquela questão do delegado de polícia e do inquérito ser inquisitivo. Fica a critério do delegado saber se ele defere ou se ele indefere aquele pedido de diligência que foi formulado nos autos, tá? Então, é importante saber disso. No inquérito policial, ele, infelizmente, hoje, ainda é produzido sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Coisa que só vai acontecer lá na fase de conhecimento, lá na fase judicial do inquérito. É por isso que muita gente, tem muita corrente que defende que o inquérito policial é uma peça dispensável. Precisaria ter o inquérito policial, tá? Que é uma peça informativa apenas. Inclusive o juiz, pela própria legislação, não está obrigado a se guiar unicamente pelo inquérito policial. Ele pode, inclusive, pensar contrariamente àquilo que foi angariado pelo delegado de polícia nas investigações, bem como o próprio Ministério Público, que pode pedir para voltar ao inquérito policial para que sejam refeitas ou feitas novas diligências com o fim que se achar necessário, que se fizer necessário naquele momento, tá? Então, o inquérito policial, ele é, de certa forma, dispensável para o processo criminal em si, apesar de ser uma peça, volto a dizer, informativa, tá bom? Sigilo de inquérito policial. É possível existir o sigilo no inquérito policial? Sim, sim. Existem inquéritos policiais que são gravados com o sigilo, tá? Processos criminais, inquéritos policiais, melhor dizendo, que versem sobre menores de idade, inquéritos policiais em que estejam expostos ali algumas provas que coloquem em xeque ali a dignidade da pessoa, a dignidade sexual daquela pessoa que é investigada ou de terceiros que compõem aquela celeuma, tá? Bem como aqueles em que é pedido, e aí é possível pedir, já antecipo isso para os senhores, em sede de inquérito policial, é possível pedir, e aí é a chamada prova cautelar, pedir a quebra de interceptação telefônica. Só que ela tem que ser autorizada pelo juiz, tá bom? Quebra de interceptação telefônica para escutar o que é que o camarada fala no telefone e degravar depois somente com autorização judicial. Para que essa questão, para que não se confunda, inclusive, essa questão de telefonia e de tudo, nos crimes, a lei excepciona uma hipótese em que o Ministério Público e o delegado de polícia pode requerer diretamente a empresa de telefonia, nos crimes de tráfico internacional de pessoas, mas não a quebra do sigilo telefônico da pessoa. Somente uma coisa que a gente chama de ERB, ou ERB, não é? Que é a questão da localização daquele telefone, a localização em tempo real daquele telefone e a frequência, a força da frequência do sinal daquele telefone, para saber se o camarada está perto ou está longe. Então, somente nessa hipótese é que a autoridade policial e o Ministério Público pode pedir diretamente para essa empresa de telefonia. Na quebra do sigilo telefônico, somente com autorização judicial e observada os requisitos legais de possível prorrogação e até da própria forma em que essa quebra desse sigilo telefônico vai ser feito, ok? Mas eu falava do sigilo
do sigilo no inquérito policial. O sigilo do inquérito policial é, sim, possível, como a gente já viu. Uma coisa que não é possível, em maneira nenhuma, no inquérito policial, é uma questão de incomunicabilidade do investigado com o seu advogado, tá? Isso aí parte, em outras questões de incomunicabilidade, a própria lei fala em 3 dias do investigado incomunicável com outras pessoas, a fim que ele não destrua provas, enfim. Mas aí a gente vai ver que hoje em dia, e aí eu estou falando da prática, existem outros meios para que isso não aconteça. E aí meios, inclusive dentro do próprio inquérito policial, tá? Quando a gente for falar de prisões temporárias, a gente vai ver isso. Mas aí o sigilo, melhor dizendo, a incomunicabilidade do investigado, ela nunca, e aí prestem atenção nas negativas da minha palavra, ela nunca vai poder ser do investigado para com o seu advogado. Isso porque o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil rechaça de toda maneira qualquer incomunicabilidade, seja do investigado, seja daquele que já é processado, já é acusado num processo criminal, com o seu defensor. O advogado sempre tem e sempre terá acesso ao seu cliente, seja na delegacia, seja no presídio, ou seja no fórum onde esteja havendo audiência, em qualquer outro lugar. Ele nunca vai poder ser privado de ter contato com o seu cliente por quem quer que seja, sob pena de violação à lei federal, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, violação das prerrogativas do advogado. Ok? Beleza. Dito isso, a gente encerra essa primeira fase de procedimento. Vamos falar sobre as possibilidades de prisão no inquérito policial. Eu já adiantei para os senhores, lá no começo da nossa conversa, que o delegado ele pode iniciar o inquérito policial através de uma situação de flagrância. Ou seja, se o camarada ele acabou de cometer um crime, naquela hipótese lá que a gente já falou, o delegado pode prendê-lo em flagrante, ou melhor, qualquer pessoa do povo pode prender. Quem quer que esteja cometendo crime e esteja em estado de flagrância pode dar voz de prisão, sim. Mas, sobretudo, o delegado, esse aí tem o dever legal de fazer. A gente tem a possibilidade de fazer. O delegado tem um dever legal de fazer por ser autoridade policial, tá bom? Então, a partir dessa prisão em flagrante, a gente já começa a vislumbrar a primeira hipótese de prisão dentro do procedimento do inquérito policial, tá bom? Hoje em dia, e aí há um certo tempo, a gente tem aquela questão da audiência de custódia, tá? Então, o delegado vai recepcionar aquela situação de flagrante, vai lavrar o termo de prisão em flagrante, vai ouvir o ofendido quando possível, vai fazer todas as questões, e aí eu falo quando possível, porque apesar de estarmos vendo crimes dolosos contra a vida, mas não vamos esquecer que às vezes trata-se de uma tentativa, em que a vítima ela não efetivamente veio a óbito. Então, ela pode participar tanto do inquérito policial, quanto da fase do processo de conhecimento, lá quando for judicial, beleza? Então, é obrigação do delegado fazer isso. E aí fazer todas as outras coisas que a gente já comentou aqui. Essa questão da guarda de objetos, materiais, requerer perícia, enfim. Só que, a princípio, como a resolução lá do CNJ, que trata de audiência de custódia, e a própria lei fala que aquele que é preso em estado de flagrante tem que ser apresentado à autoridade judicial, e aí é o juiz que a gente está falando, num prazo máximo de 24 horas, então o delegado de polícia tem a obrigação de, ao lavrar esse termo de prisão em flagrante do indivíduo, apresentá-lo hoje ao que a gente conhece por audiência de custódia, para que ali seja verificado pelo magistrado que está presidindo aquele ato da audiência de custódia a necessidade ou não daquele indivíduo continuar preso, bem como se houve ou se não houve flagrância ou alguma outra irregularidade que possa ensejar no relaxamento daquela prisão em flagrante, ok? A segunda hipótese de prisão, e aí é isso que a gente vai falar agora, é a prisão temporária. A gente sabe que a prisão temporária ela só é possível dentro do inquérito policial. Ou seja, se já foi concluído o inquérito policial, o relatório, bem como todo o inquérito e tudo que foi angariado pelo delegado de polícia,
foi enviado para o Ministério Público. O Ministério Público recebeu aqueles autos, analisou a possibilidade e ofereceu a denúncia. O juiz recebe aquela denúncia, intima o advogado do agora acusado para apresentar resposta à acusação. E aí o juiz dá um despacho, recebendo a denúncia e dizendo que não existe causas de absolvição sumária e, portanto, instaura-se aquele procedimento. Então, nesse caso, não é possível, melhor dizendo, mas a decretação da prisão temporária. A gente costuma dizer que a prisão temporária é a prisão do inquérito. A partir daí, é só prisão preventiva, tá bom? Sobre essa questão, eu gostaria, inclusive, de chamar o nosso terceiro quiz. Então, vamos lá na tela. Vamos lá. Quanto às prisões cautelares, marque a alternativa correta. Prisão preventiva somente poderá ser decretada no curso da ação penal. Letra B. A prisão temporária pode ser decretada no curso da ação penal. Letra C. A prisão em flagrante deverá necessariamente ser convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. Ou, letra D. A prisão em flagrante será relaxada se verificada qualquer ilegalidade, mas não impede a decretação imediata da prisão preventiva. Então, a alternativa correta é a letra D. Por que é a letra D? A prisão em flagrante, quando ela é relaxada pelo juiz, não necessariamente impede que, quando distribuído o processo para outro juiz, que aí vai ser o juiz competente pelo julgamento, e lembre-se que a gente está falando de audiência de custódia, era isso que a gente vinha falando, quando distribuída para o outro juiz, o juiz competente, ele não possa, verificando a presença de outros requisitos que não foram identificados naquele momento da audiência de custódia pelo juiz custodiante, decretar a prisão daquela pessoa. Vocês viram que no nosso quiz constava ali uma pergunta acerca de prisão temporária. Ela não é a prisão que é decretada dentro da ação penal, ou seja, dentro do procedimento já judicial. E era o que eu tinha acabado de falar para vocês antes do quiz. Agora, existe a terceira possibilidade de prisão em inquérito, que é a prisão preventiva. Diferente da prisão temporária, e é isso que eu sempre falo, inclusive para os meus clientes sempre me perguntam isso. Ah, doutor, o meu marido, o meu filho foi preso aqui e o juiz decretou na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante dele em prisão preventiva, mas ele tem um tempo, não tem? Não. A prisão preventiva, ela não tem tempo. Ela não encerra com X dias. Isso é a prisão temporária. Como o próprio nome já diz, prisão temporária é aquela que tem um marco, tanto inicial, que aí vai começar a contar da data do cumprimento do mandado de prisão temporária até os X dias que constar no mandado. Vai ficar preso 10 dias, ficar preso 20 dias, 5 dias, 30 dias. Lembrando que a prisão temporária ela pode ser renovada pelo juiz mediante também a fundamentação. Nenhuma decisão judicial, qualquer que seja, ela é válida se ela não tiver a devida fundamentação. Tá bom? Beleza? Superado isso? Falando da prisão preventiva, como eu já falei para os senhores, prisão preventiva não tem prazo. Tá bom? A prisão preventiva, ela pode, isso que eu acho um absurdo, às vezes tem gente que já está preso aí há anos. E aí eu não estou exagerando. Tem gente que está preso há 2, 3, 4 anos, preventivamente, não é? E aí quando é que estanca essa prisão preventiva? Quando é que estanca? Ou se ele for colocado, se o indivíduo for colocado em liberdade, e aí através de uma revogação dessa prisão preventiva pelo próprio juiz, ou através de uma concessão de ordem em HC, em habeas corpus, não é? Uma liminar, ou no próprio mérito, ou quando sobrevier a sentença. Tem muita gente que está aí, como eu falei, há 3, 4 anos esperando a sentença chegar. E essa sentença nunca chega, porque a instrução criminal ela insiste em não acabar. E ainda assim, esse camarada está preso preventivamente. Então, é o que eu sempre falo para os meus clientes. A prisão preventiva, ela não tem prazo.
ela pode se encerrar desde que haja uma determinação judicial nesse sentido. E aí é como eu já falei, mas vou repetir, seja numa revogação do próprio juiz que decretou a prisão ou de alguém que esteja o substituindo, seja do tribunal, através de um HC, ou dos tribunais superiores, através de um HC, ou de um recurso em habeas corpus, que sai a matéria de uma outra aula. Mas eu quero falar para os senhores que existe essa possibilidade. Ou, como eu falei, quando sobrevier a sentença. E aí, importante ressaltar que não necessariamente o juiz irá sentenciá-lo e colocá-lo em liberdade. Se ele for condenado, ele pode começar a cumprir a pena. Lógico, aquele tempo que ele passou preso vai ser abatido da pena dele. Isso aí é um instituto que a gente chama de detração da pena. Vai ser subtraído aquele tempo da pena dele e ele vai cumprir o que restar, se restar ainda alguma coisa para cumprir, ou analisar se existe já o caso, se é o caso já de se substituir o regime de prisão, sair do fechado para o semiaberto, ou para o aberto, enfim, livramento condicional, o que quer que seja. Isso aí é uma questão de execução penal. Isso aí está disposto na lei de execuções penais. Está lá. Então, a prisão preventiva, ela existe a sua possibilidade de requerimento, e aí o requerimento é da autoridade policial para o juiz, para a autoridade judicial, que aí é obrigação, inclusive legal, do delegado de polícia explicar o porquê da necessidade da decretação daquela prisão preventiva. Uma vez que a gente sabe que a prisão preventiva, ela é uma coisa que a gente chama de última ratio. Ela é a última circunstância. Ela só acontece e só deve acontecer quando nenhuma outra medida cautelar for suficiente. Infelizmente, não é o que a gente vê. As prisões preventivas, elas vêm sendo decretadas aí à torto e à direito, muitas vezes sem fundamentação, e isso, por consequência, acaba lotando os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, com os habeas corpus e com todas essas reclamações, vamos assim chamar, dos advogados. Essas ilegalidades que são apontadas nesses habeas corpus e nesses pedidos de liberdade que são feitas pelos advogados, tá bom? Então, é possível a decretação da prisão preventiva no inquérito policial? Sim, desde que devidamente preenchida pelo advogado os requisitos explicando da necessidade da sua concessão e avaliado pelo juiz lá a necessidade e fundamentado pelo juiz no seu decreto o porquê que é necessário aquela prisão preventiva. Então, já que estamos falando dessas prisões cautelares, e como eu fiz com o livro de Medicina Legal, eu gostaria de mostrar aqui aos senhores, fazer mais uma indicação de leitura desse livro aqui, do querido Aurí Lopes Júnior, que trata sobre essas questões das prisões, não só da prisão preventiva, mas também da prisão em flagrante e da prisão temporária, e de tudo que a gente tratou aqui até agora no nosso curso. Então, deixo aqui como indicação de leitura para os senhores, vale muito a pena, é um livro muito didático, tá? E aí de fácil compreensão e, com certeza, vai deixar ainda mais claro tudo isso que a gente falou aqui sobre prisões cautelares, sobre as hipóteses de cabimento, e aí, só para fazer mais um revisaço acerca dessas possibilidades de prisão em inquérito, cabe prisão em flagrante, isso aí é indiscutível, cabe prisão temporária e somente a prisão temporária cabe dentro do inquérito policial, lá na fase judicial, já é prisão preventiva, irmão. Não é outra coisa. E prisão preventiva cabe tanto no inquérito quanto no procedimento criminal, tá bom? Prisão preventiva é o as de copas do negócio. É o coringa. Cabe tanto do inquérito policial, desde que devidamente fundamentada a necessidade pelo delegado de polícia, requerida a autoridade judicial e deferida pela autoridade judicial, também em decisão fundamentada, demonstrando ponto a ponto a necessidade da decretação daquela prisão preventiva, uma vez que prender é a exceção e não a regra. Bom, essa foi a primeira parte do nosso curso sobre inquérito policial dentro do procedimento do júri. Eu sou Eduardo Araújo, advogado criminalista. Espero vocês para a próxima aula para continuarmos a falar de júri. Ainda tem muita coisa bacana. Vamos falar ainda sobre o procedimento propriamente dito, o procedimento judicial do júri, desde do recebimento da denúncia, oferecimento da denúncia, as peças de defesa, o plenário e todas as outras coisas que se seguem, os recursos e o recurso após o trânsito julgado, a revisão criminal. Então, volto com a gente.
Espero vocês. Grande abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.